Alô, você, boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Para mais esse vídeo do Sequencialzinho, eu sou JC Anjos e hoje nós vamos falar sobre um livro. Mas bem na verdade, não é que a gente vai falar sobre um livro em si, né? A gente vai falar sobre um tema, né? Um tema. Afinal de contas, é um tema que é bastante presente, né? É um tema bastante contemporâneo, vira e mexe. É também tema de vestibular, não é à toa que esse vídeo ele vai servir para tanto por Sequencialzine, o canal, quanto também para o meu outro canal lá, né? O canal do pré-vestibular Paulo César Z. Estou ajeitando o microfone aqui, que ele está encostando muito na minha boca e pode criar barulho. Vamos ver aqui. Agora acho que foi. Acho que foi. Vamos lá. Se não for, vai assim até o final. Para não ficar toda hora mexendo aqui. Bom, inicialmente, eu queria falar um pouco sobre o livro. Na verdade, o livro, vou revelar logo. É esse livro aqui, ó, George Orwell, A Revolução dos Bichos. Tá aqui. Você vai dizer, mas todo mundo fala desse livro, isso aí já foi até matéria, acho que foi até tema de vestibular, todo mundo fala desse livro. Isso é muito fácil de achar no YouTube. Mas eu estou querendo entender aqui, não é o livro, mas a gente também trazer aqui a nossa discussão, o tema do livro, é o fenômeno por trás do tema do livro. E a gente pode falar logo escancaradamente, é sobre, afinal de contas, o comunismo, ele é de fato, ele realmente, ele é um regime totalitário, ele produz regimes totalitários. Será que o comunismo, esse fantasma que se cria do comunismo, ele se justifica? Será que o comunismo é esse mecanismo de opressão, de, 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 de controle, de controle das massas? Será que ele é esse fantasma que vem para destruir o capitalismo pelo seu sistema de, é, de distribuição de patrimônios, de valores? Bom, a gente vai falar, tomando como base, não só o que esse livro nos quer dizer, mas entender um pouco da história. E a gente só consegue entender um pouco da história através do próprio George Orwell, que escreve esse livro. Primeiro a gente precisa entender um pouco, né, o contexto em que o George Orwell ele fala, ele vivenciou a ponto de escrever esse livro, né? Esse livro ele é escrito logo no pós-guerra, né? Vamos dizer que ele foi escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode dizer que o George Orwell ele vivenciou essa, essa todos os conflitos ali, inclusive ele serviu na guerra espanhola, né? Ele participou da guerra espanhola, ele foi como voluntário, então ele, é, ele viveu na pele. Inclusive ele foi baleado, teve suas cordas vocais danificadas pelo resto da vida. Então, o George Orwell sabe o que é viver no regime, o que foi esse período, né? Eu estou procurando aqui, na verdade, para vocês o ano, é porque a gente vai ficando velho, né? A gente vai ficando velho e a gente vai esquecendo as coisas, porque a data para mim é data. Datas para mim não são significativas. Eu me preocupo mais com os marcos históricos, né?
É, tem até aqui um trecho aqui que está falando que o próprio George Orwell escreve. Este livro começou a ser concebido, ou pelo menos sua ideia central, em 1937. Perdão, gente. Mas só comecei a escrevê-lo no final de 1943. Quando finalmente terminei, ficou óbvio que seria muito difícil publicá-lo, apesar da escassez corrente de livros, graças a qual qualquer coisa que se possa escrever como um livro acaba vendendo. Bom, vamos dizer aí que esse livro ele foi publicado entre 43 e 45. Ele escreve em 1937, mas logo assim, no final da Segunda Guerra Mundial, ele publica A Revolução dos Bichos. Não vou ficar aqui precisa aqui, ó, quando foi publicado em 1945, depois de rejeitado por várias editoras, entre eles o PETA Eliot, A Revolução dos Bichos causou um mal-estar no establishment literário e político da época. Então, de fato, esse livro foi publicado em 1945. Bom, a relevância disso não faz assim. É claro que ele tem a sua relevância, porque a gente consegue situar o livro ali na Segunda Guerra Mundial, né? A gente consegue situar esse livro a partir ali do final da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha, enfim, se rende, né? O bloco, o eixo, né? O eixo se rende e os aliados então retomam, né, os territórios e começam a dividi-los para si. Então, a partir disso, duas grandes potências, né, o bloco capitalista, encabeçado pela Inglaterra e sobretudo pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, que seria da Rússia, a União Soviética naquele momento, meio que dividiu o mundo entre essas duas correntes ideológicas, que seria o capitalismo e o socialismo, e aí gera-se a Guerra Fria. Mas o George Orwell, antes desse contexto da Guerra Fria, ele já estava meio que prevendo o que iria acontecer. O George Orwell, podemos dizer que o George Orwell ele nasceu na Índia de uma família razoavelmente abastada, deve ser de comerciante, e ele estuda numa das escolas mais disputadas na Inglaterra, na Britânia, né? E lá ele não consegue se encaixar, enfim, toda aquela história, né, do classe média e tal, do, do gênio de classe média que não se encaixa com a burguesia, enfim. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que o George Orwell, muitas vezes a gente confunde George Orwell como um comunista, tal. Mas sim, ele era um socialista democrata. Ele sim, ele era de esquerda. E muitas vezes o fato dele escrever o Revolução dos Bichos, que é uma denúncia a corrente socialista, não significa que ele não seja de esquerda. Porque a gente entendeu a Revolução dos Bichos, a gente precisa entender que se trata de uma alegoria, né? Mas ele também pode ser levado para um lado da distorção, de que George Orwell foi ali ele passou a se tornar, sei lá, um capitalista de última hora, depois de ter presenciado as atrocidades ali do que estava por trás da cortina de ferro, que não é verdade. É interessante frisar que George Orwell, ele seria, na verdade, um socialista democrático empírico, ou seja, o cara que vivenciou na pele as mazelas de outros países, de outros povos, de povos que estavam sofrendo ali as agruras da guerra, sobretudo as classes menos favorecidas. George Orwell, ele tinha uma extrema empatia em relação a isso, a essa classe, e isso meio que era uma inquietude
em seu espírito, né? Já tentando entender é, o, a George Orwell, a Revolução dos Bichos, a gente precisa ponderar, a partir daqui a gente precisa ponderar, sobretudo em tempos de cancelamento. Né? A gente precisa entender o que hoje se cancela por tudo, por nada, você solta um espirro mal dado, você já cancelado. Então, é preciso haver ponderações. O que está faltando, o que eu percebo hoje na cultura do cancelamento é que não está mais se procurando entender o fenômeno por trás da coisa em si, mas simplesmente pela superficialidade. É, 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 exclui-se a qualidade por trás da coisa em si em prol de uma aparência dada. O cancelamento tá a partir disso. É muito fácil hoje você cancelar pessoas pelo que elas dizem na internet, pelo que elas falam, mas você não procura entender a complexidade por trás disso, não procura entender o que levou essa pessoa a chegar a essa conclusão, a essa certeza. Né? Não procura se entender as coisas que levaram aquela pessoa a chegar àquele nível de ou de formação, vamos colocar assim. Porque hoje é muito mais fácil cancelar. Você tá lá, estava assistindo esse vídeo, eu falei alguma coisa que você não concordar. Vou sair do vídeo, vou dar dislike, sei lá, vou me desescrever, sabe? Sei lá, não quero mais ver esse cara falando. É muito fácil, com um clique você pode fazer isso. Mas é mais difícil você tentar ver para além do seu clique. A propósito, eu não comecei esse vídeo falando, mas se você está chegando agora aqui a primeira vez nesse canal, faça aí, dê seu like, tá? Nós estamos em 2023, né? Praticamente. Gostaria muito que aumentasse o número de inscritos para o canal, para ajudar futuros projetos. Se está chegando a primeira vez. Se você que chegou a primeira vez, dá seu like, assim como quem já vinha curtindo nossos vídeos há muito tempo, esperando novos vídeos saírem. Dê seu like aí. Se você gostou desse tema, compartilhe com alguém que também queira saber mais um pouco sobre esse tema. E comente aqui embaixo o que você achou, se você concordou, discordou, se você quer acrescentar alguma coisa. Mas é o que eu sempre digo, venha na paz, tá? Voltando aqui à questão da Revolução dos Bichos, é preciso entender que o Orwell ele escreve esse livro, ele cria esse livro, né, de uma forma bastante simples até. Ele escreve esse livro de uma forma bastante simples. De fácil tradução, podemos entender assim, né? Primeiro, ele usa o livro, ele escreve em forma de fábula. Isso facilita a compreensão pela familiaridade, né? Ele usa os bichos ali como forma de alegoria, né? Ao mesmo tempo em que ele, na verdade, está criando ali uma caricatura simbólica dos sujeitos humanos numa forma de criar ali claro, uma caricatura animalizada, cômica dessas pessoas, né? Isso é uma retórica visual bastante usada nos quadrinhos. Tem um livro acho que é Spiegelman, tem uma história em quadrinhos. Eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou ver se eu coloco aqui na tela. Spiegelman. Ele é um quadrinista que fala um pouco do passado dele, dos pais, que eram judeus, e ele desenha, os quadrinhos dele são representados por animais também.
Por exemplo, os nazistas são representados, se eu não me engano, como porcos e os judeus como ratos. Isso pode parecer um pouco ofensivo, mas no caso dele, por ele até ser descendente de judeu, isso é um recurso visual retórico bastante caro para ele, importante para ele, até como uma crítica de como as pessoas costumam ver as etnias e as ideologias de uma forma caricatural. No caso, você criar uma caricatura de um nazista sendo ele um porco, né? Como na letra de War Pigs, do Black Sabbath, em que os porcos são, na verdade, os senhores da guerra, é bastante válido. Quando você usa a animalidade para trabalhar a etnia, ela é dependendo da sua. Minha cachorra tá latindo aqui. Dependendo de como você está fazendo essa crítica, ela pode ser perigosa, porque ela pode ser, às vezes, muitas vezes, depreciativa, certo? É, é, vem cá, filha, vem. A Aurora tá fazendo um barulho aqui. Eu não queria editar esse vídeo, não. Deixa eu ver. É o gás. É o gás, tá passando o gás aí. Então é isso, gente. Só para a gente poder fechar essa ideia, o próprio Orwell, né, num dos pós, acho que foi no pós-fácil, não, ele faz eu acho que é no prefácio ou no pós-fácio desse livro. O próprio Orwell, ele diz que ele preferiu escrever, ele gosta de escrever, ele gostava de escrever de uma forma bastante simples e acessível, por dois motivos, que ele queria atingir as massas que não tinham uma formação acadêmica, mas que tinham um hábito de leitura, como era o caso aqui acho que é dos croatas ou dos russos, dos croatas. Ele escreve um prefácio para os ucranianos. Ele escreve um prefácio aqui para os ucranianos em 1947. Ele explica que ali, o que ele gosta de escrever, o povo ucraniano naquele momento estava ali juntando os cacos da guerra, e era um povo que, por ser às vezes pessoas com níveis de escolaridade muito simples, elas não tinham uma formação muito letrada, mas que tinham hábito de leitura. Afinal de contas, era uma prática bastante comum. Espera aí, rapidinho.